tema que eu vou falar aqui, né, que está na programação, é sobre a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro líquido. É um tema relativamente antigo, né, já é um tema bastante debatido, tem algumas questões mais novas, mas eu vou fazer primeiro uma breve introdução do tema, né, colocar algumas questões mais, talvez, algumas reflexões mais filosóficas sobre a questão da tributação. Num segundo ponto, eu vou tratar mais especificamente da questão da trava dos 30%. E, por último, eu pretendo fazer algumas considerações sobre algumas questões mais recentes que andaram aparecendo, principalmente no judiciário, algumas discussões menos ortodoxas, vamos dizer assim, e que eu acho que vale fazer alguma menção. O primeiro ponto é que a gente tem que ter em mente sempre quais são os fundamentos e os objetivos da tributação. A tributação existe fundamentalmente para prover o Estado dos seus recursos necessários. A ideia de uma tributação justa que respeite a capacidade contributiva, ela sempre vem como um corolário dessa necessidade do ser humano de procurar justiça em todas as situações. Mas, fundamentalmente, a tributação existe porque é uma necessidade do Estado de se financiar, e a forma desse financiamento ser feito é por meio da cobrança de tributos. Se no caso do imposto de renda das empresas pudéssemos pegar o princípio da capacidade contributiva e elevá-lo à sua máxima potência, a apuração do lucro ela deveria ser feita somente no momento da morte da empresa. Você pega o momento do nascimento e o momento da morte da empresa, você vê qual é o resultado positivo e haveria a tributação somente naquele momento. Isso incorreria em dois problemas. O primeiro, óbvio, né, falando do ponto de vista quase que filosófico mesmo, a empresa deve sempre pretender a sua perpetuação. Nenhuma empresa nasce para morrer um dia, embora isso aconteça com frequência, por vários motivos. Então você não teria nunca, talvez, essa tributação. E o segundo problema é que esse recurso que seria necessário para o Estado nunca chegaria, a menos que houvesse a distribuição do lucro entre os sócios, e aí deveria ser tributada essa distribuição. No outro extremo, você poderia também dizer que a tributação da renda deveria acontecer sempre que incorrida. Então, no momento de cada operação, você iria apurar o lucro daquela operação e tributar a renda. O que também é uma coisa absolutamente inviável, porque a dinâmica de uma empresa não pode ser medida por meio de cada operação. Existem custos que se espalham por toda a operação da sociedade e muitas vezes a receita não está refletida ou não pode ser individualizada para cada um daqueles custos ali. Então, tanto a tributação para cada operação seria inviável, como também seria inviável imaginar uma tributação que considerasse toda a história da empresa. E é por isso que existe a regra da segregação ou da incomunicabilidade dos exercícios financeiros. O fato gerador do imposto de renda, como você sabe, da contribuição social sobre o lucro, é um fato gerador anual. Dentro daquele exercício financeiro, você apura o resultado positivo ou negativo, e aquele fato gerador, e se positivo, existe a ocorrência do fato gerador do imposto de renda, que é o lucro, e aí existe a incidência do imposto, né? Passa a nascer a obrigação tributária, e é a partir disso que é feita a tributação da empresa. A partir da Lei 8981, artigo 42, a lei passou a prever uma limitação para a compensação de prejuízos. Porque, só para falar um pouco dessa questão da incomunicabilidade dos exercícios financeiros, existe
o legislador ele tem a intenção, ele tenta fazer uma conciliação entre essa necessidade de financiamento do Estado, né, essa incomunicabilidade dos exercícios, e ao mesmo tempo ele busca preservar o princípio da capacidade contributiva, e por isso que há a possibilidade da empresa compensar os seus prejuízos, né, com o lucro que ela obtém posteriormente. A Lei 8.981, em seu artigo 42, ela veio trazer uma limitação de 30% do lucro líquido oferido naquele exercício para compensação dos prejuízos anteriormente experimentados por aquela empresa. E depois, mais à frente, essa previsão foi tratada de forma mais minudente nos artigos 15 e 16 da 9.065 de 95. Então, a partir desses dois diplomas legais, a compensação de prejuízos passou a experimentar essa trava de 30%. Ela poderia ser compensada desde que não reduzisse o lucro líquido do exercício em mais de 30%. E, caso não compensado integralmente o prejuízo, ele poderia ser levado aos exercícios futuros, né, aos exercícios seguintes, até ser integralmente compensado. Imediatamente, a edição desse diploma legal surgiu um questionamento acerca da constitucionalidade dessa previsão. Seria constitucional limitar a compensação desses prejuízos para fins de apuração do lucro tributável, tanto para fins do imposto de renda da pessoa jurídica quanto da contribuição social sobre o lucro? Essa questão, como, né, no Brasil, com várias questões tributárias no Brasil, demorou muitos anos até chegar ao Supremo Tribunal Federal e chegou a ser, acabou sendo decidida, ainda não em repercussão geral, em 25 de março de 2009, por meio do recurso especial 344-9440, que concluiu pela constitucionalidade da limitação de 30%. Nesse caso, foi por maioria de votos, tendo sido vencido apenas o relator, o ministro Marco Aurélio. O questionamento da constitucionalidade dessa limitação, ela tem basicamente três argumentos. O primeiro, da capacidade contributiva, como eu disse para vocês, né, e aí, subjacente a isso, o princípio da isonomia e do não confisco. Uma alegação de que haveria um empréstimo compulsório disfarçado, porquanto a empresa deveria pagar o imposto sobre o lucro, sendo que ela teria ainda prejuízo a compensar, então haveria, de alguma forma, um pagamento antecipado, né, que ela de outra forma não deveria pagar, então seria de alguma forma um empréstimo compulsório disfarçado. E o principal argumento seria o conceito de renda de lucro no direito privado, previsto no artigo 89 da Lei 6.404, que diz que o lucro, né, o lucro deve ser precedido da compensação dos prejuízos apurados em exercícios anteriores. Entretanto, o STF, naquela sentada, decidiu que a compensação de prejuízos ela é um benefício fiscal instituído pelo Estado em favor das empresas e que prevalece, de fato, essa incomunicabilidade, como regra, essa incomunicabilidade dos exercícios financeiros. E que qualquer exceção a essa regra deve ser interpretada exatamente da forma como previu o legislador. O legislador tem ampla possibilidade de dispor a respeito disso, seja para estabelecer um limite, seja para não permitir a compensação, seja para permitir a compensação de forma plena. Né? Vou me permitir ler um pedacinho aqui da emenda que diz o seguinte: o direito ao abatimento dos prejuízos fiscais acumulados em exercícios anteriores é expressivo de benefício fiscal em favor do contribuinte, instrumento de política tributária que pode ser revista pelo Estado, ausência de direito adquirido. E, não obstante essa decisão ter sido proferida no início de 2009, existe um recurso especial com repercussão geral reconhecida, que é o 591-340-6, em decisão de 2008, de setembro de 2008, também da relatoria do ministro Marco Aurélio,
em que essa questão sobre a possibilidade ampla da União estabelecer alguma limitação quantitativa à compensação de prejuízos fiscais. Obrigado. Agora posso falar um pouco mais baixo. Essa possibilidade ampla de compensação de prejuízos fiscais está com a repercussão geral reconhecida, né? Então isso vai ser decidido, né, em algum momento, quando essa questão for novamente pautada, mas é de se esperar que o resultado seja o mesmo, embora tenha havido desde lá uma mudança substancial da composição do tribunal, como foi uma votação amplamente majoritária a tese fazendária, é de se esperar que se mantenha a mesma decisão, embora seja possível que alguns novos ministros votem de forma diferente. Eu queria até dar para vocês essa notícia de que essa possibilidade de limitação à compensação de prejuízos fiscais para fins de apuração do tributo, do imposto de renda, ela não é uma exclusividade da legislação brasileira. Ela existe, inclusive, em outros países, com outras regras, com outros percentuais. Portugal, por exemplo, salvo engano, é 70% essa trava, que realmente permite uma recuperação dos prejuízos de uma forma um pouco mais rápida do que a legislação brasileira, mas prevalece hoje o entendimento, né, até que o Supremo se debruça sobre a matéria novamente, prevalece o entendimento de que o Estado tem essa possibilidade de rever, de estabelecer essas limitações, porque de fato, uma questão de política tributária, é um benefício fiscal e, em princípio, o lucro, a base de cálculo do imposto de renda, a apuração do imposto de renda, a contribuição social sobre o lucro, ela é anual, ela obedece o exercício financeiro, o exercício fiscal, que no nosso caso coincide com o ano civil. Uma das controvérsias atuais que tem surgido, que surgiu recentemente e que poderia ser até considerada quase que engraçada ou folclórica, mas que de fato aportou o judiciário e tem surgido decisões em diferentes direções, surgiu com a Lei 11.941, no seu artigo 1º, inciso 7º, que passou a prever a possibilidade de utilização de créditos de prejuízo fiscal na quitação de outros tributos, no próprio parcelamento. Ou seja, a possibilidade de utilização de créditos de prejuízo fiscal, ou seja, de valores que estavam contabilizados na contabilidade da empresa como prejuízo fiscal, transformar aqueles valores por meio da aplicação de alíquotas semelhantes àquela de apuração do próprio imposto de renda para abatimento, para quitação de valores parcelados. Inicialmente, esses valores eram só de multa e juros. A partir da medida provisória 65 de 2014, que foi convertida na Lei 13.043 de 2014, houve a extensão da possibilidade de utilização desses créditos para débitos do parcelamento independente de natureza. Então, não mais só para multa e juros, mas para quitação do próprio parcelamento. A curiosidade em relação ao dispositivo trazido por essa medida provisória 651 é que no seu artigo 33 ele fala que poderão ser utilizados créditos próprios de prejuízos fiscais de base de cálculo negativa da CSL, apurados até um determinado momento, para quitação antecipada dos débitos parcelados. Alguns contribuintes, ao se debruçarem sobre a redação dos dispositivos, chegaram à conclusão que, por não terem mencionado as alíquotas, que foram citadas originalmente na Lei 11.941, de 25% e 9%, que não haveria mais um limite percentual para a utilização desses prejuízos fiscais, ou seja, eles fizeram uma confusão entre o que seria prejuízo fiscal e crédito de prejuízo fiscal.
O prejuízo fiscal é aquele valor que está contabilizado lá na escrituração da empresa como resultado negativo obtido no exercício anterior ou nos exercícios anteriores. E a legislação, a Lei 11.941, trouxe um conceito novo, que é o crédito de prejuízo fiscal, ou seja, ela calcula um cálculo a partir do qual é possível determinar qual seria o valor de imposto a ser economizado nos anos subsequentes com a compensação de prejuízos fiscais. E aí, utilizando-se alíquotas semelhantes à que é utilizada para o cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, chegou-se aos percentuais de 25% e 9%. E alguns contribuintes aportaram ao judiciário pedindo que não lhes sejam aplicados esses percentuais e que eles pudessem aproveitar 100% dos prejuízos fiscais acumulados como moeda, como crédito para quitação de tributos. Evidentemente, acho que isso ofende qualquer lógica, né? É totalmente absurda essa pretensão. Entretanto, eu, para minha surpresa, já vi algumas decisões judiciais reconhecendo, fazendo, ou talvez eu quero acreditar que caindo nessa confusão conceitual de confundir prejuízo fiscal, que é um conceito contábil fiscal, para crédito de prejuízo fiscal, que seria uma espécie de imposto negativo, um valor de imposto a ser economizado, que esse sim poderia ser utilizado para a quitação de tributos. Então, inexiste o crédito antes de você aplicar essas alíquotas. Os valores escriturados, eles não como prejuízos fiscais e bases de cálculo negativo, não podem se confundir com crédito, com moeda para pagamento de tributos. Essa tese reapareceu recentemente, nesse último parcelamento, no PERT, em 13.796, e aí acho que a confusão é mais gritante ainda, porque no artigo 2º existe o regramento dos débitos com a Secretaria da Receita Federal. Está lá no seu parágrafo 5º. Essa possibilidade. As regras para cálculo de apuração dos créditos de prejuízo fiscal. Nesse caso, a lei, inclusive, ela traz outras alíquotas. Ela foi um pouco mais detalhada, dependendo da atividade econômica, do tipo de empresa de que se trata. Existem mais alíquotas do que simplesmente aquelas duas ali. Então, ela traz essas regras de cálculo para apuração desses créditos de prejuízo fiscal. E os débitos com a PGFN, que estão tratados no artigo 3º, a previsão ela é mais sucinta, ela não traz esse regramento tão minudente quanto tem o artigo anterior. Isso tem uma razão de ser, porque foi um dispositivo introduzido por uma emenda parlamentar que não fazia parte da medida provisória original, e aí ela foi colocada com menos técnica, não teve a preocupação de ser tão minudente quanto a outra, mas evidentemente que o conceito não pode ser diferente. O conceito de crédito de prejuízo fiscal do artigo 3º para pagamento de débitos com a Procuradoria não pode ser diferente do conceito de crédito de prejuízo fiscal para quitação de débitos com a Secretaria da Receita Federal, até porque não faria sentido você ter um benefício fiscal tão mais abrangente ou tão mais favorável para débitos inscritos no título ativo da União, ou seja, que são devidos há mais tempo, do que débitos da mesma natureza que só por uma questão temporal ainda estão no âmbito da Secretaria da Receita Federal. Existe também uma outra questão que é bastante debatida, até a doutora Karen estava comentando ali, que é a trava de 30%, a aplicação da trava de 30%. Essa eu vou dar uma notícia para vocês, na extinção da pessoa jurídica. O tempo aqui não vai ser possível a gente estender sobre isso, mas essa trava ela não era, o CARF entendia que no caso da extinção da pessoa jurídica essa trava não se aplicava até recentemente, e mais em decisão um pouco mais recente, com voto de qualidade, o CARF passou a entender que, por se tratar de benefício fiscal e por não haver previsão expressa, essa trava também se aplica, essa limitação também se aplica no caso da extinção da pessoa jurídica, que então não deixaria de aproveitar
a integralidade desse prejuízo que acabaria se perdendo. Né? Acho que o tempo já está encerrando. Eu queria agradecer a vocês, pedir desculpa pelo problema da energia mais uma vez, e dizer que é sempre um prazer falar para vocês e muito obrigado.